Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. Assim seja. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais, trabalhadores e honestos formarão nos filhinhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja dos Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o sucesso são duas taças guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-o nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Como eu prometi a vocês, a gente vai fazer a reflexão geral de tudo que foi estudado na influência sutil ou obsessão simples, como queiram chamar. Mas antes da gente ver a percepção do pensamento, que é onde começa a influência, eu gostaria de relembrar a vocês um detalhe que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, quando Kardec fala da identificação dos espíritos. Esse capítulo, eu tenho a certeza de que ele é de fundamental importância para a gente que trabalha dentro da doutrina. Porque ele vai dar justamente tudo o que eu preciso saber para identificar em mim as ideias que estão chegando. É de posse do conhecimento desse capítulo que eu vou saber que tipo de pensamento está chegando até mim. Ele mostra tudo o que a gente precisa, sabe? E tem uma coisa lá que sempre me chamou a atenção, que eu já falei aqui algumas vezes, que eu quero ressaltar. Kardec explica lá que os espíritos bons nunca fazem o mal. Então, se algo está fazendo mal, não é um espírito bom. Lógico. Não é? Mas ele não diz que os espíritos maus só fazem mal. Com isso, abre uma janela para que a gente entenda que os espíritos maus podem fazer boas coisas para tentar nos conquistar e depois nos levar para o lado mal da vida. Não é interessante isso? Isso quer dizer que a nossa vigilância tem que ser algo muito incisiva e contínua. Porque até os pensamentos bons que eu vou perceber, não quer dizer que aquilo que está me chegando seja realmente de um bom espírito. Você pode achar que é meio complicado isso. Não é. Uma das coisas que mais assusta a gente hoje em dia é a quantidade de informações que chegam de pessoas que vivem no comportamento pseudo-sábio da vida. É impressionante quando você entra numa rede social, qualquer uma que seja, e você vê comentários, entende, de pessoas que dizem poucas verdades, muitas incertezas e grandes mentiras. São pessoas que têm um dedozinho só do conhecimento do bem, e a partir daquilo, em vez de ele continuar indo em busca do conhecimento do bem, ele mistura aquilo com seus conceitos próprios. E aí gera uma confusão tremenda. E entenda que pseudo-sábio faz parte da classificação que Kardec nos deixou no Livro dos Espíritos, a respeito dos espíritos inferiores.
Para você ter uma noção dentro da doutrina espírita do que é um espírito pseudo-sábio e que fez e ainda faz uma confusão muito grande dentro de algumas casas espíritas, muitas delas que hoje em dia já fugiram do princípio doutrinário, são os ensinamentos que veio através de uma entidade chamada Ramatiz. Aquilo ali é o protótipo de um espírito pseudo-sábio. Eu tive a oportunidade de ler muitas obras dele. E graças a Deus, quando eu tive a oportunidade de ler, tinha alguém que me orientava. Meu avô me orientou a respeito disso. E ele, de uma maneira muito bonita de saber me instruir, pediu para eu ler o livro dele e depois dizer o que é que eu achava. Sabe? E isso foi muito bom e trouxe muito ensinamento para mim e também me trouxe segurança diante da doutrina. Porque eu vi que eu poderia já fazer uma análise mais crítica e profunda e saber reconhecer algo que era realmente bom daquilo que parecia bom, mas no fundo não era bom. Algo que tinha verdades, mas no meio delas tinha muitas mentiras. E isso é algo que a espiritualidade inferior sabe insuflar na mente de qualquer um de nós. Porque muitas vezes trazem algumas verdades que a gente se sente bem, seguro com aquilo e depois botam as garras de fora. Então, sobre a percepção da ideia que nos chega, entenda, compreenda que a vigilância tem que ser algo continuado. Algo continuado. Eu já trouxe um exemplo para vocês aqui do livro Trilhas da Obsessão, que é o caso do irmão Davi, em que ele começou muito bem dentro da doutrina espírita, seguindo o seu orientador, que veio para trabalhar com ele, mas que deixou, aos poucos, se iludir com mentiras no meio de grandes verdades. E terminou sua vida de um modo trágico, sofrendo de grave obsessão e se comprometendo diante da doutrina e da espiritualidade superior. Então essa vigilância é algo que a gente tem que primar por ela. Primar. Eu já trouxe o exemplo de vocês aqui do próprio Kardec sobre o falso São Luís, que nem ele ficou imune a respeito disso. Ele que foi um codificador da doutrina. Então a gente precisa estudar a fundo sobre a identificação dos espíritos, porque Kardec deixou isso mastigado para a gente, entende? São as páginas lá do Livro dos Médiuns, entende? Que vem justamente depois do capítulo sobre as obsessões. Ele mostra como é que são as obsessões, depois ele mostra qual é a linguagem dos espíritos, para que a gente saiba interpretar cada um deles e ver aquilo que está nos chegando. Porque a grande massa das obsessões simples não acontece com médiuns ostensivos. A grande maioria delas acontece justamente com quem não tem obsessão ostensiva. A obsessão ostensiva ela é muito fácil de ser trabalhada porque a pessoa torna materializada a comunicação que está recebendo. Enquanto você que não tem obsessão, não tem a mediunidade ostensiva, tem só a intuitiva, a coisa fica só no campo mental, de você consigo mesmo. E aí é que a coisa se torna complicada. Porque é você que vai ter que analisar aquilo que está sendo percebido por você. Então tenha muito cuidado e critério com essa percepção das ideias que lhe chega. Porque é aqui que tudo começa. E entenda, no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, você tem uma amostra pálida sobre a situação humana dos encarnados aqui na Terra, onde prepondera muito mais o mal do que o bem.
No mundo espiritual, a coisa ela é muito mais extensiva e intensiva. Então você está no meio disso aqui, desse verdadeiro caldeirão de ideias, onde tem muito mais ideias de qualidade negativa do que positiva. E não pense que por isso você está dizendo que Deus está sendo injusto, está deixando você passar por mais influência negativa do que possível, porque não está. Muito pelo contrário. No fiel da balança divina, Ele te deu um protetor, que está junto contigo antes da tua encarnação. Vive contigo até o fim da encarnação e muitas vezes prolonga esse relacionamento durante múltiplas encarnações. Algo que, em primeiro lugar, vai estar tendo a oportunidade de te mostrar o caminho do bem. Você se deixa levar pelo mal porque você escolhe não vigiar e não orar. Então o fiel da balança divina está ali, justo. Nem está pendendo para o lado negativo, nem para o lado positivo. Está ali. Neutro. Você escolhe aonde o fiel dessa balança vai pender. Se é para o lado negativo ou positivo. E isso quem vai dizer vai ser a escolha que você vai fazer das percepções das ideias que estão te chegando. Então a vigilância tem que ser autocontinuado. O autoconhecimento tem que ser intensivamente praticado. E compreenda uma coisa. Se você realmente pratica o autoconhecimento, qualquer ato que eu faça na minha vida e esteja repetindo ele, eu vou tornando isso aí um hábito. Então eu parto de um pensamento tipo 2, em que requer vontade, exercício, reflexão, cálculo, ponderação, discernimento. Eu vou estar lá, gastando fosfato com a minha ideia, para fazer uma vigilância. Porque eu não sou vigilante ainda, sabe? Então, mas à medida que eu vou fazendo isso, hoje, amanhã, depois, eu vou fazendo. O pensamento tipo 2, ele começa a ser substituído gradualmente por um pensamento tipo 1. E pensamento tipo 1, eu já não gasto fosfato, eu não reflito, eu não tenho discernimento, porque aquilo ali se tornou um hábito, e um hábito saudável em minha vida. E quando eu faço esse hábito saudável do autoconhecimento, isso começa a se processar na minha vida à medida que as coisas vão acontecendo. Eu não tenho mais que parar e olhar para trás, entende? Por quê? Porque aquilo já faz parte de mim. É lógico que eu vou continuar praticando o autoconhecimento com o pensamento tipo 2, porque à medida que eu vou exercitando, cada vez mais o hábito está se tornando uma atitude normal na minha vida. Então você pode fazer isso aqui agora. Mas por que a gente não faz? Por que é que a gente não faz? Porque o teu anjo da guarda quer que você faça isso. O teu anjo da guarda está te esperando que você vigie e ore. Os espíritos familiares estão trabalhando do lado do anjo da guarda, inspirando a mesma coisa em você. Porque eles só fazem o bem. Espírito bom não faz o mal. Isso mostra o tanto que a gente é renitente em fazer algo positivo em nossa vida. Isso mostra o tanto que a gente está vinculado ainda com a espiritualidade inferior. Porque nós somos inferiores. E por isso que a gente habita num planeta de provas e expiações. Até quando a gente vai continuar vivendo desse jeito? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e cada um vai ter que fazer para si mesmo. Porque quantas vezes a gente não fala de autoconhecimento? Quantas vezes a gente não fala de classificação dos espíritos? Toda oportunidade que a vida deixa chegar até mim, em forma de conflito,
É uma experiência nova que Deus está dizendo, olha, está aqui mais uma oportunidade de você fazer a escolha. Você vai viver destemperado, inconsequente, sem praticar autoconhecimento? Você vai querer que a vida seja do jeito que você acha ou do jeito que Deus quer? Então que a gente pense, mas pense com um pouco de maturidade. Que pense um pouco com realidade, sabe? Porque isso que a gente está falando é uma realidade da vida espiritual nossa. Para que eu me esforce, pratique mais esse autoconhecimento, para que eu consiga analisar que tipo de onda mental que eu estou percebendo. É uma onda mental de uma valência positiva, onde só espírito bom faz? Ou é uma onda mental de valência negativa, em que os espíritos inferiores são mestres em fazer? Muitas vezes, dizendo alguma verdade, para tentar te conquistar, através das mentiras que ainda existem em cada um de nós. Quando a gente analisa o livro Ação e Reação de André Luiz, e a espiritualidade inferior mostra para André Luiz como é que eles calculam e sabem o desejo central de cada um de nós e como nos influencia. Em que André Luiz dá um exemplo prático. O próprio Silas pede para que a entidade inferior mostre, como faz com o caso do Luiz, que sofre da ganância, e ele projeta uma tela mental de algo que ele ia ter vantagem financeira, e ele arregala os olhos e se delicia com aquilo e sai correndo atrás daquela vantagem. E ele dá toda a fisiopatologia de como o pensamento é projetado, e ele imagina fluidicamente o processo acontecendo, e ele se entregando ao desejo da usura. Isso serve para tudo. Para tudo. Porque se a gente não fica vigiando e orando, qualquer pensamentozinho pseudo-sábio vai tomar conta da nossa casa mental. Então é assim que a coisa se processa, é assim que a coisa começa, é assim que a gente estuda, é assim que eles informam para a gente, entende? E a gente sabe. E a gente conhece. E a gente estuda. Mas por que é que a gente não costura isso na nossa vida prática? Por que é que a gente não sai do conhecimento informativo e traz isso para o conhecimento reflexivo em nossa vida? Porque de que adianta você conhecer um monte de verdades se a gente ainda fica se deleitando com a nossa inferioridade? Se somos orgulhosos, continuamos sendo orgulhosos. Se somos vaidosos, continuamos sendo vaidosos. Se padecemos do egoísmo, da usura, de qualquer vício, a gente continua sendo e vivendo aquele vício. Então, a única coisa que vai acontecer é eu conhecer a verdade, mas não trazer a verdade para mim. A única coisa que vai acontecer é eu levar essa vida no banho-maria, como diz o próprio Apocalipse lá, né? Por nem seres quentes nem frios eu vos vomitarei de mim. A gente vive nessa atitude morna, sem assumir aquilo que é quente que Deus dá para a gente, porque no fundo a gente não quer se modificar. E você compartilha disso com sua vida e com a vida dos outros, e é como Jesus falou: cego que conduz cegos, cairão todos no abismo. Até quando?
É isso que a gente tem que se perguntar. Até quando eu vou ficar me deliciando com a minha inferioridade? Até quando eu vou ficar desprezando as oportunidades que tu está dando para que eu me modifique? Até quando eu vou ficar querendo só levar uma vida de bem bom aqui na terra, achando que no mundo espiritual vai dar tudo certo quando lá chegar? Até quando eu vou ficar desprezando as palavras de Jesus quando Ele nos convida para o trabalho? Entendendo do trabalho tudo aquilo que é útil, que traz benefício, que traz valor moral. Então é normal que a gente perceba as ideias que nos chegam. É normal que a gente reconheça que vem ideias, muitas vezes, muito pecaminosas. Isso não é motivo para você ficar agoniado, desesperado, para você ficar deprimido consigo mesmo por essas ideias que te chegam. Porque elas chegam, entenda isso. A grande maioria delas chegam para te tirar do centro de gravidade do caminho edificante do bem. Muitas vezes essas ideias chegam não porque eles estão identificando em você algo que você é tendencioso para fazer aquilo que é negativo. Muito pelo contrário, é porque já estabeleceu o intercâmbio mental. E nesse intercâmbio mental eles querem te gerar torturas mentais. Então, quando você percebe algo muito pecaminoso te chegando, entenda, a grande maioria das vezes está chegando para te torturar. E não deixe se levar por isso. Diante dessa situação, sorria. Diga para você mesmo: eu já não sou mais assim. Isso já não me pertence mais. Não faz parte mais da minha vida. Eu já fiz outras escolhas. Isso não vai me gerar inquietude. Porque eu sei que no passado, mas no passado, bem passado, eu realmente devo ter feito isso. Mas hoje, eu já não faço mais. Eu já evoluí. Eu já melhorei. Isso não vai mais me torturar. Porque eu quero outro tipo de onda mental. Então perceba, reconheça, mas entenda que nem tudo que você está percebendo é seu. Muitas vezes vem para te incomodar e te perturbar, tirando do eixo, do equilíbrio que você está querendo conquistar e está conquistando. Então perceber é algo natural. Porque eu estou mergulhado nesse campo mental onde tem de tudo um pouco. Assimilar é uma opção. Aí você escolhe. Assimila o que é bom. É o que a gente sempre fala para vocês. Se eu for te dar um presente e você não aceitar o presente, com quem vai ficar o presente? Com aquele que está te oferecendo. Então, se a ideia vem e você não aceitar a ideia, não assimilar, a ideia continua com aquele que está te propondo. Então, não assimile. E se por acaso você já cometeu o ato de assimilar, pratique o autoconhecimento todo dia. Para que diante do autoconhecimento você reconheça: puxa, pisei na bola. Fiz algo equivocado. Preciso aprender melhor. E aí você extrai de você o sentimento de aprendiz. Porque o aprendiz é aquele que ainda não é mestre e é passível de errar. O único mestre que a gente tem realmente na vida é Jesus. O resto é tudo aprendiz. Só Ele é mestre.
Então por que é que eu não posso errar? Não só posso, como eu sei que eu vou. Faz parte daquele que está aprendendo. Quando você está na escola aprendendo alguma coisa, você nunca aprende 100% da primeira vez que o professor te leva a informação. Você vai digerindo aquela informação. Você vai refletindo, ponderando, analisando, exercitando, errando, aprendendo, repetindo. Assim é a nossa vida. Desperte esse sentimento de humildade. Não queira cobrar de você algo que você não é e nem tem condição de ser. Mas queira cobrar de você algo que você precisa trabalhar para poder chegar a ser. Isso sim vai estar ao nosso alcance. Então, muitas vezes, ideias que a gente vai perceber vão ser assimiladas e não vão ser ideias boas. Mas se você pratica o autoconhecimento, se você tornou isso um hábito na sua vida, você vai perceber que aquilo ali não foi legal. E percebendo que não foi legal, você vai lá e corrige. Como você corrige tudo na escola que você está aprendendo, quando você está estudando. O nosso maior problema é que no fundo a gente não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar. No fundo, a gente não gosta de trabalhar o sentimento de aprendiz. Mas a gente precisa modificar isso. E a gente só vai modificar quando cada um fizer a parte que lhe compete. E deixar para Deus a parte que é de Deus, que eu sei que é sempre bem feita. A minha que está sendo mal feita. Então a gente percebe, a gente assimila do jeito que está aqui. Mas se você não fizer o autoconhecimento e entender que assimilou algo negativo, a tendência é fixar a ideia da influência negativa que lhe foi sugerida. E é aqui que está o problema. Você fixar o que é negativo. Porque à medida que a coisa vai se intensificando, as dificuldades vão chegando e vai ficando cada vez mais difícil. A ideia negativa vai ser fixada se você não pratica o autoconhecimento. Olha, e a gente está falando do processo que eu estou falando desde o começo para vocês, que é um processo exclusivamente de atitude de pensamento mental. É uma coisa subjetiva. É uma coisa que diz respeito só a você. Não é uma coisa objetiva que o outro está vendo que eu estou realizando. Não. Totalmente subjetivo. Então, no campo mental, entre as pessoas que convivem uma com a outra, há uma multidão de pensamentos, de ideoplastias que estão se formando e que muitas vezes a gente está dando vida àquelas ideoplastias. E quanto mais vida eu dou à ideoplastia, mais eu estou fixando ela. E compreenda que o local onde vai ser mais fixado essas ideoplastias é onde eu mais vivo. E onde eu mais vivo? É na minha casa. É lá que eu durmo, que eu acordo, que eu convivo, que eu tomo banho, como. É lá que eu dou vida a meus filhos. E estou dando vida também a esses filhos mentais que eu estou criando o tempo todo comigo. Do mesmo modo que você pode perceber, assimilar e fixar ideias negativas, você pode fazer isso também do ponto de vista positivo. E por que é que não faz? Quantas vezes a gente fala para vocês aqui praticar o evangelho no lar? Quanto mais você fizer o evangelho no lar, da maneira correta. Por isso que a gente dá sempre uma folhinha para vocês seguir aquele padrão, sabe? Que aquilo ali já foi muito bem elaborado. Se você faz isso da maneira correta, mais ideias positivas vão estar envolvendo todo o teu lar. E é como Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Onde está um, não está o outro. É como Jesus falou para a gente, ninguém há de servir a dois senhores. Ou vai ficar com o Mamon, que é o Deus da luxúria, da materialidade, ou com Deus, nosso Pai da espiritualidade.
Quanto mais evangelho no lar você fizer, mais fluido bom você está levando para dentro da sua casa, mais os fluidos negativos vão estar sendo limpos da tua casa, e mais você está trazendo saúde para você, seu cônjuge, seus filhos e todos aqueles que vivem naquele lar. Porque mais você vai estar trazendo luz para aqueles espíritos que são imperfeitos. Olha, eu já contei essa história aqui do Chico, mas nunca é demais contar de novo, sabe? Chico foi procurado por um rapaz de São Paulo que tinha perdido seu filho no acidente, e depois de algumas tentativas ele recebeu uma mensagem do filho e ficaram muito gratos, porque aquilo ali mudou a vida deles, sabe? E dentro dessa gratidão eles sempre levavam para Chico donativos para que ele desse às pessoas pobres, sem Chico pedir nada, que Chico era desse jeito, não pedia. O coração dele era tão grande, entende, que as pessoas se tocavam pelaquela energia boa e se envolviam querendo ajudar na prática da caridade material e moral que envolvia o Chico. E numa dessas visitas o Chico chegou para ele e disse: olha, a irmã mandou falar que vocês precisavam fazer evangelho no lar. Se vocês fizerem evangelho no lar, um dia na semana, depois de 5 anos, vocês vão ter uma grande surpresa na vida de vocês. E eles, como já estavam envolvidos na doutrina espírita, fizeram aquilo com determinação, fizeram aquilo com carinho, sabe? Fizeram aquilo com amor, com gratidão por tudo que a vida estava dando para eles. E depois de 5 anos, a casa dele foi assaltada e as joias da família foram tudo levadas embora. E eles ficaram muito preocupados com aquilo e foram perguntar para Chico o que é que tinha acontecido. E a resposta que a irmã deu para eles foi o seguinte: olha, durante o evangelho lá que você fez esses 5 anos, a grande maioria dos espíritos inferiores que estavam vinculados na família de vocês, através daquelas joias, foram orientados pela espiritualidade superior e foram encaminhados para o caminho do bem. Foram levados para ser tratados. Porém, sobraram uns 200 que não quiseram ser orientados. E como vocês estavam fazendo o trabalho correto e fazendo isso com amor e dedicação, receberam do mais alto a oportunidade de ser retirado todas essas entidades do teu lar, para que vocês continuem trabalhando no caminho do bem junto com a espiritualidade superior. Você já imaginou que é você se libertar de 200 espíritos inferiores que não querem fazer o bem? Pois é. A vida é assim. Mas eles ficaram muito incomodados com as joias que perderam. E nós? Será que a gente não ficaria? Então é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Que essas pessoas viviam num meio em que as ideoplastias que eles estavam vivendo, onde estava o envolvimento da materialidade, que fazia parte do dia a dia dela, consociavam com esses irmãos o tempo inteiro, trocando ideias, permutando, através do intercâmbio mental, coisas de valência negativa. É essas ideoplastias que a gente está falando, entende? Que é o que vale na nossa vida. Porque você se libertando desse assédio contínuo, porque é contínuo, é o tempo inteiro, aquilo faz parte do teu travesseiro, você deita a sua cabeça para dormir. É isso que a gente precisa entender. Que quanto mais a gente se esforçar para se libertar disso, a espiritualidade superior, boa e amiga, vai vir te ajudar. Vai vir colaborar contigo. Mas você tem que fazer a sua escolha. É você que está vendo o que está percebendo, assimilando e o que está fixando em sua vida. Só você praticando o autoconhecimento é que vai poder analisar direito. E só você é quem vai dizer para si mesmo, quando descobrir algo vicioso,
que vai permutar aquele vício por uma virtude. E não é difícil você saber a diferença entre vício e virtude. Já falei aqui, vamos repetir para você. Vício é tudo aquilo que quando você faz, a humanidade vai se tornar pior. E se você não fizer, a humanidade vai se tornar melhor. Virtude é tudo aquilo que quando você faz, a humanidade se torna melhor. E que se você não fizer, vai se tornar pior. Então, o espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. A gente sabe o que é vício. A gente sabe o que é virtude. A gente sabe que se escolher o lado negativo, a gente vai sofrer. Não sofrer do ponto de vista humano, porque muitas vezes no começo acontece justamente o contrário. Você está vivendo da materialidade e você está sentindo o prazer da alegria que a materialidade te dá. Mas isso se acaba. E começa a se acabar quando a energia vital nossa começa a decair. Porque a alegria que a gente tinha com aquele prazer animal que o mundo nos dava, começa a diminuir de intensidade. E a velhice faz isso com a gente, sabe? A gente vai vendo que as alegrias que tinha, com as sensualidades da vida, se tornam cada vez menores. E isso é um motivo de muito desespero de pessoas que chegam em nosso consultório, vendo que a alegria da vida humana está se esvaindo. E ele começa a olhar para trás e ver que, do ponto de vista espiritual, muito pouco ele construiu para si. Porque viveu iludido, com ideias que geravam só prazeres humanos para ele. E as qualidades da alma não foram trabalhadas. Então, para a gente que já tem o conhecimento da doutrina, para a gente que ainda está novo e que tem potência e energia, seja prudente. Porque da velhice ninguém escapa. E da morte muito menos. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de vida na Terra. Então, para que nós que somos aprendizes, é normal você assimilar a ideia negativa. A gente diz que é normal porque isso faz parte da lei, da norma. Eu não sou mestre, eu sou um aprendiz. Todo aprendiz é passivo de errar. Nenhum aprendiz vai aprender 100% de tudo. Então eu posso perceber, posso assimilar. Mas fixar a ideia é a opção sua. Porque quando você fixa uma ideia que é negativa, entenda, aquela ideia negativa, ela vai começar a tomar conta do teu campo mental com a frequência cada vez mais intensa. Então, se você pensava naquilo que era negativo uma vez durante o dia, à medida que vai fixando, vai ser 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Isso gera um incômodo terrível. Porque eu sei as pessoas que chegam lá no meu consultório, doutor, não consigo mais, as ideias que me chegam, isso me perturba. Eu não sou assim, não é isso que eu quero da vida. Mas ele está assim. E ele está assim porque ele fixou a ideia negativa. Porque depois que ele fixa a ideia negativa, ele dá origem ao que a gente chama de intercâmbio mental. Porque aí já começou a ter uma troca de pensamentos contínua. Um de lá e outro de cá, tá entendendo? E à medida que está acontecendo essa troca contínua, aquele de lá que quer me perturbar, ele vai cada vez mais gerando descontentamento em mim. Ele vai estar cada vez mais tomando conta da minha casa mental. Eu começo a ter uma população de ideias negativas
entende? Que vão se intensificando, e como a minha capacidade mental, digamos que é X, e se eu estar aumentando a ideia negativa, as outras ideias vão diminuindo, porque tem limite a coisa, né? Por mais que a gente pense, tem limite. Se aumenta o que é negativo, as outras vão diminuindo cada vez mais, né? E a coisa vai aumentando aqui, vai diminuindo aqui, do outro lado, sabe? Então isso perturba. Porque antes você tinha uma capacidade de abrangência de pensamentos que eram muito mais amplas, entende? Que aquilo ali não te gerava descontentamento nenhum, você tinha a sua vontade ainda atuante para você querer e escolher. E à medida que você está tendo cada vez mais ideia negativa, sua capacidade de querer e de escolher também fica comprometida. Então o intercâmbio mental ela gera o início do comprometimento da vontade. Por isso ele fala aqui, o intercâmbio mental, né, que estimula o monoideísmo, invade a casa mental em outras áreas da vida, iniciando o comprometimento da vontade. Temos só uma ideia e as outras ideias que poderiam ter para que eu faça escolhas ficam comprometidas. E a minha razão começa a ser bloqueada. Razão, capacidade que Deus me dá de ter um entendimento das leis universais, que vai nascer de pensamentos dedutivos que surgem através de abstração, que eu vou estar ponderando em mim, né? São deduções que nascem disso. Então, se eu só tenho mais negativo, como é que eu vou ter a capacidade de abstrair coisas novas se o campo mental meu está ficando cada vez mais reduzido? Você entende a perturbação como que é, gente? Isso é incomodativo, sabe? Porque por mais que eu queira e eu queira escolher, entende? Vai vir aquele negativo. E como a nossa capacidade de ter a vigilância é muito reduzida, porque a gente não tornou isso um hábito na vida da gente, entende? A vigilância diminui, a vontade fica comprometida, o instinto começa a falar mais alto, e quando o instinto fala mais alto, é pensamento tipo 1. A vontade é pensamento tipo 2. Requer esforço, determinação, reflexão, discernimento. Então, se o pensamento tipo 2 está comprometido e o 1 começa a tomar conta, eu começo a agir por automatismo. E o automatismo que vai valer mais é aquele em que está o monoideísmo, repetindo só aquela ideia, e eu vacilo e aquela ideia começa a tomar conta, e eu começo a fazer aquela ideia e aquilo começa a tomar vulto. É igual, está no livro Ação e Reação, na história do Luiz que eu contei para vocês aqui, em que ele ficava só nesse monoideísmo da usura. E o que é interessante, porque nesses momentos, entende, em que o monoideísmo está acontecendo, já para que a ideia se intensifique, esses irmãos que querem nos gerar obsessão e se apoderar de nós, eles levam para junto de nós irmãos também que têm aquele mesmo monoideísmo, para que as emoções do monoideísmo comece a se fechar em volta de mim, gerando cada vez mais pensamentos daquele que late. Por quê? Porque os pensamentos que a gente tem nascem das nossas afetividades. Toda ideia que eu tenho surge de uma afetividade. Não é a cognição que gera a emoção, mas pelo contrário, é a emoção que gera a cognição. Então, se eu estou tendo ideias negativas, é porque existe um fundamento afetivo em mim que está dando origem àquelas ideias. E se junto de mim eu começo a compartilhar com 3, 4, 5 pessoas que têm aquela mesma ideia, eu estou sendo encharcado de afetividade negativa para que aquilo tome cada vez mais conta de mim.
Porque isso é um dado científico, eu não estou falando coisa aqui de doutrina espírita, mas porque quando você vê lá o pensamento tipo 1, que é o livro de Daniel Kahneman, que fala, que nos trouxe à luz a nossa inteligência afetiva de uma maneira científica, ele mesmo mostra que todo pensamento ele é composto da ideia, de um julgamento e de uma emoção. E que é a emoção que vai dar origem a isso tudo. A ideia é a parte cognitiva daquilo que está sendo analisado por mim. Julgamento é a opinião que aquela ideia reflete em mim, mas a emoção é o que deu origem a isso tudo. Então, quando eu associo em mim e eu assumo uma ideia, a emoção daquela ideia já faz parte de mim. É por isso que é tão importante a gente trabalhar a inteligência emocional. E se você não trabalha, você está sendo levado de roldão por entidades que não querem que você desperte para uma afetividade onde você vai trabalhar sentimentos de valência positiva. Então analisa as tuas emoções. Pratica o autoconhecimento. Reconhece quem você é. Analisa teu desejo. Vê a quem você está obedecendo. E faça escolhas melhores. Porque é isso que seu anjo da guarda espera. É você fazer um esforço para ter ideias melhores. Porque se esse intercâmbio mental que você está tendo aqui está sendo fabricado agora por influências negativas, entenda que esse intercâmbio mental seu com o anjo da guarda já existe antes de você reencarnar. Esse anjo da guarda, que é um espírito superior, conviveu contigo no mundo espiritual e te orientou em muito na tua existência antes da sua encarnação. Esse anjo da guarda te acompanha geralmente há mais de uma encarnação. Ele conhece você em sua intimidade. Ele compartilha ideias com você o tempo inteiro. E você encarna. E você sente o gosto do corpo. E junto com esse gosto do corpo vem o instinto da carne. Instinto em que você ainda é preso pela animalidade que tanto te consome com os prazeres humanos da vida sensual que a gente gosta de ter. E é aí que está o nosso problema. A gente não valoriza o que Deus nos dá. Porque a gente se encanta com aquilo que a carne nos oferece. E muitas vezes eu desprezo o intercâmbio mental com o meu anjo da guarda, para dar vazão ao intercâmbio mental com espíritos inferiores. Mas o intercâmbio mental ainda existe. As conexões, tanto do ponto de vista da arquitetura neuronal do meu cérebro, tanto físico quanto espiritual, estão íntegras. Eu só bloqueei. Eu só fiz outra escolha. Mas eu posso fazer escolhas diferentes, desde que eu reconheça que eu estou indo no caminho equivocado. Então vamos reacender esse intercâmbio mental com o nosso anjo da guarda. Porque esse vínculo existe, está entendendo? E ele vai sempre trazer para mim ideias positivas. Ele vai trazer não um monoideísmo, vai trazer a possibilidade de você agir no caminho do bem e vai te dar várias oportunidades para que você entenda como é esse caminho. Mas você, com a sua razão, é que vai ter que tirar esses pensamentos dedutivos que vai nascer da abstração e da argumentação de você consigo mesmo. É um esforço pessoal, íntimo de cada um de nós. Então, não fique incomodado por saber que tem algo negativo ainda te interferindo. Agradeça a Deus, porque essa é uma oportunidade de eu me melhorar como espírito imortal. Eu estava sendo influenciado e compartilhando algo inferior, que hoje eu enxergo e não quero mais isso para mim. Eu quero é que meu anjo da guarda venha me fortalecer, porque eu vou trabalhar nessa direção. Entenda, o trabalho é pessoal.
A força do endoprogresso, ela é sempre uma força sugestiva do meu anjo da guarda, me direcionando no caminho do bem. Mas a força do alto progresso, que é uma força que depende de mim, ela é uma força executiva. É uma força que eu trabalho, eu exercito isso. A sugestão veio, o trabalho é meu. Porque o benefício vai ser meu de acordo com o meu trabalho, porque a cada um será dado segundo sua obra. Foi assim que Jesus falou. Eu estava me empolgando agora. Então, mas deu para entender mais ou menos a coisa? Na semana que vem a gente continua no intercâmbio mental. As duas coisas existem na cabeça de cada um de nós, gente. Vamos fazer o que é certo. Entende? A gente vai estar sempre aprendendo. E com isso a gente vai estar sempre evoluindo. Muita paz aqui. Façamos nossa prece. Pensando na humanidade como um todo e em toda a população espiritual que nos envolve e que fazemos parte dela. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do dia. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a equipe espiritual que esteve aqui esta noite de estudos. Que possamos todos nós sair daqui, refletir nesse estudo do dia de hoje, colocar em prática em nossa vida diária. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e da alma, que assim seja. Graças a Deus.